comunidade ou também para outras pessoas que precisarem assistir, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Mendeley, sobre como cadastrar referências no Mendeley e por que que isso é importante para os artigos, né? Então, a gente vai passar por essas etapas. Então, inicialmente, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para baixar o Mendeley. Então, quem por acaso ainda estiver em casa e ainda não tiver o Mendeley no computador, vai seguir esses passos simples, certo? Então, provavelmente vocês estão vendo o meu vídeo aí, né? Aham. Então, vocês vão digitar lá no Google mendeley.com. Eu vou colocar aqui no chat, porque aí vocês podem baixar direto aí do chat. Abriu aqui o Mendeley, vocês vão criar uma conta. Quem ainda não tiver a conta, vem aqui em Create a Free Account. Você vai clicar, vai preencher um formuláriozinho pequeno, com nome, e-mail. Vou colocar aqui outro só para vocês. Você preenche um e-mail, continuar, aí ele vai te fazer mais algumas perguntas, então vocês vão se cadastrar aí no Mendeley, né? Então, só para vocês já saberem. Cadastrou, você entra no Mendeley e aí você vai fazer o download. E aonde está o download? Acho que é library. Não é. Fica calmo, gente. A gente vai achar onde é que está escrito download aqui. Ah, desculpa aí, estava escondido lá no meu nome. Você vai clicar depois que você fez o seu cadastro. Boa tarde, Rafael. Estou explicando como baixar o Mendeley. Então, aqui no chat, eu vou colocar novamente para você que entrou agora. Tem aí mendeley.com. Você vai criar uma nova conta, vai fazer o seu cadastro e aí você vai fazer o download. E eu procurei, não achei, está escrito enorme, gigantesco, azul aqui no meio da tela, eu acabei de ver, né? Então é só você apertar aqui o botão, pegar, baixar o Mendeley, você vai ser direcionado para baixar a versão do Mendeley para o seu computador, seja ele Windows, Mac ou Linux, vocês vão baixar e vão instalar no computador, é bem simples. Quando você instalar, ele vai pedir o seu login e senha, você vai se cadastrar e vai abrir aqui uma janela como essa. Eu acho que vocês devem estar vendo essa janela do Mendeley. Ou não? Vocês estão vendo a minha janela do Mendeley ou não? Só online? Eu tô vendo só o browser, Só o professor. site. Deixa eu parar aqui e mudar esse negócio, porque não deu muito certo, não. Agora vocês vão ver o Mendeley aberto. Certo? Então, quando vocês fizerem login, vocês vão entrar numa janela tipo essa, do Mendeley, só que, é claro, se for o primeiro login, vocês não vão ter nada cadastrado aí no Mendeley de vocês. Ok? Então, enquanto vocês baixam e fazem aí o cadastro no Mendeley, eu vou explicando para vocês, vou dar um tempinho enquanto vocês vão fazendo isso, e eu vou explicar o que é o Mendeley, né? O Mendeley é uma ferramenta de gerenciamento de bibliografia que serve para você cadastrar todas as referências que você tem, isso se for pessoal, por exemplo, para fazer um trabalho, TCC, etc. Ou, no caso das revistas, da ETIs, né?
que os meninos vão trabalhar, da Fronteiras e da ALAC, que a Leila e o Matheus vão trabalhar. No caso das revistas, a gente tem a conta da revista. Então, assim que vocês fizerem o cadastro no Mendeley, vocês vão me passar aí o login de vocês, né, o e-mail que vocês usaram para esse cadastro, e eu vou cadastrar você na revista, no grupo da revista que você vai trabalhar, certo? Então, é o seguinte, quando você utiliza o Mendeley, ele tem muitas facilidades. Uma das primeiras facilidades, ou das principais facilidades do Mendeley, é que ele permite que você formate as suas referências de forma correta e rápida. Porque uma vez que você cadastrou essas referências no Mendeley, quando você quando você linka as referências do Mendeley com o seu trabalho, você vai conseguir trocar isso facilmente de um estilo para outro estilo, dependendo da revista. Certo? Então, por exemplo, eu estou pegando aqui um arquivo que eu fiz essa semana, só para vocês terem uma noção de como é que funciona isso, de trocar a referência de estilo facilmente. Então, aqui. Tá abrindo aqui o Word e eu já falo com vocês a respeito disso. Pronto. Vocês estão vendo aqui no Word, esse é um artigo do professor Sandro, que eu formatei ontem, Desirê. E as referências, vocês estão vendo aqui, ela é uma referência de estilo numerado, com nota de fim. Então, se vocês olharem, as notas estão aqui no... Gente, só um minutinho que eu vou abrir para ela sair, senão ela não vai dar tempo para gente. Mas você tá levada demais. Passe para baixo. Anda. Desculpa aí, gente. Home office é assim mesmo. As notas estão no fim do trabalho. Todas as notas. Esse é o modelo Chicago com notas de fim. Então, mas eu quero mandar para uma outra revista e eu quero usar o modelo da Oxford, por exemplo. Então, eu venho aqui, troco, e ele já vai alterar para mim todas as referências para esse modelo Oxford. Vocês veem que ela está diferente. Então, não, eu quero um modelo ABNT. Então, eu posso procurar aqui. Por exemplo, vamos pegar esse daqui. Vamos usar este, só para vocês verem a diferença. Então, eu agora vou ter as minhas referências, elas vão ser trocadas para usar esse modelo automaticamente, né? O próprio Word vai fazer a alteração para mim. Professor, só uma dúvida. Você está fazendo essas alterações aí no Word? Vai ter alguma opção da gente, na hora que a gente instalar o Mendeley, de puxar essa biblioteca aí do Sim, Mendeley eu no vou explicar Word? isso para vocês, eu só estou mostrando a funcionalidade dele, mas aí eu vou explicar direitinho para vocês como funciona. Todos vocês já conseguiram baixar o Mendeley e fazer a conta? Baixar eu já baixei, a conta já criei isso. Tá, Leila Só também já estava com uma conta, o Rafael. Eu criei agora, já baixei aqui, professor. Beleza, Ronair já conseguiu também? Sim, professor. Tô fazendo o download aqui. Beleza. E a Flávia? Vamos ver se a Flávia responde também.
Beleza. Então, vamos dar mais uns 5 minutinhos para todo mundo terminar, instalar, para a gente poder trabalhar com ele, né? Então, isso era só para vocês verificarem que é possível a gente utilizar modelos diferentes de referências, né, para poder trabalhar as referências de um artigo usando o Mendeley, as citações de forma mais fácil, porque eu vou mudar aqui do jeito que eu precisar, por exemplo, aqui, autor data, ou então eu posso usar a nota completa com o IBID, ou eu posso usar uma nota sem ser uma nota completa, só o note, então fica menor. Eu mudo isso, o próprio Word vai mudar para mim de forma automática, porque eu estou usando o Mendeley integrado com o Word, certo? Então, essa é a funcionalidade básica do Mendeley. Então, o que a gente espera de vocês trabalhando como apoio nas revistas, né? Seja a ETS, ou a Fronteiras, ou a ALAC, ou a revista Ada Lovelace, todas elas. A gente espera que vocês cadastrem as referências, todas as referências do artigo no Mendeley, e dependendo da revista, eu vou explicar também hoje como que a gente puxa a referência para o artigo. Dependendo da revista, vocês também irão formatar o artigo, já formatar puxando a referência do Mendeley e organizando de acordo com o padrão da revista. Dependendo da revista, vocês não vão precisar formatar, como é o caso, por exemplo, do Mateus com a Fronteiras, porque ainda existem algumas pendências que a gente precisa resolver. Então, é basicamente isso que a gente vai precisar da ajuda de vocês. Certo? Podemos falar sobre o Mendeley agora? Sim, senhor. Então, é o seguinte, eu vou usar como modelo um artigo aqui da Fronteiras. E aí eu vou explicar para vocês e a gente vai fazendo isso aqui de um por um, desse artigo aqui em especial, né? E depois eu vou passar para vocês, para cada um, pelo menos um trabalho para vocês começarem a brincar com isso, certo? Então, primeira coisa que eu costumo fazer para facilitar. Eu seleciono todas as referências do artigo, copio, abro um novo documento no Word e colo todas as referências nesse novo documento. Agora, eu não vou trabalhar mais nesse momento com esse arquivo aqui, que é o artigo em si, eu posso fechar ele. E essas referências eu vou salvar da seguinte forma. Eu vou salvar com o nome. Artigos. Vai ser o código do artigo, nesse caso é 3058, referências. Cada artigo ele tem um número, né? Quando a gente passar o artigo para vocês, ele já vai ter esse número no nome dele. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, esse da Fronteiras que eu acabei de pegar, vocês veem que está aqui, né? 3058 é o número do artigo. Então, isso vai depender da revista, né? Esse código. E aí a gente vai cadastrar isso no Mendeley. Eu vou dividir aqui a minha tela para vocês enxergarem isso bem. Então é o seguinte, primeiro artigo, ou primeira referência, na verdade, isso aqui. Eu vou dar uma olhada na referência para eu poder conseguir identificar as partes daquela referência. Então, esse daqui, AOAC,
é o autor, né? Essa associação é quem é o autor desse trabalho, o ano de publicação, o título do trabalho. Nesse caso aqui, a gente tem a edição e tem a editora, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o título do trabalho e vou abrir aqui uma janela da internet e vou procurar por esse trabalho. Então, esse trabalho aqui é da AOAC. Então, aqui, por exemplo, eu achei ele no site da Amazon. Então, eu vou abrir o site onde eu encontrei esse trabalho. Se vocês acharem interessante, vocês já abrem uns 2 sites para tentar comparar as informações, né? Aqui, por exemplo, se vocês olharem, ó, esse no Google Books, vocês verificam que a data é de 2011. Esse daqui que nós estamos procurando é 2012. Então, esse não serve. Vamos verificar esse aqui da Amazon. Esse é de 2019. Então, ele também não é o que a gente procura. Não estou achando. E agora? Coloca mais uma informação aqui, na busca do Google. Vamos ver se esse daqui é o que a gente precisa. Para que você está procurando isso se as informações já estão aqui na referência? Porque nem sempre as informações que o autor coloca na referência estão completas ou são corretas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente achou a data 2012, então é esse que a gente está procurando. Aqui tem a 19ª edição, etc. Tem a editora, que é o AOAC Internacional. Tem o lugar onde foi publicada a cidade, essa informação da cidade. Por exemplo, a gente não tem ela aqui, e a gente tem as informações aqui de autor, que nesse daqui do artigo a gente também não tem. Então, por isso que a gente procura na internet, para a gente achar todas as informações. Então, encontrei a informação, eu vou abrir o Mendeley e vou cadastrar isso no Mendeley. Nesse caso aqui, por exemplo, é um artigo da Fronteiras. Então, eu vou aqui na minha pastinha, no meu grupo Fronteiras. No caso, por exemplo, do Ronair, da Flávia, do Rafael, vai ser ETIS. Então, eu vou criar um grupo da ETIS e vou compartilhar o grupo com vocês. No caso do Matheus, Fronteiras. No caso da Leila, Fronteiras ou ALAC. Depende da revista para a qual você vai estar formatando naquele momento. Então, nesse caso é Fronteiras. Então, eu vou clicar aqui no grupo da Fronteiras, vou adicionar a entrada manualmente. Então, eu já sei que isso daqui é um livro. Como que eu sei? Eu, Natasha, sei isso por causa da experiência. Eu já sei que isso é um livro. Vocês vão saber primeiro, porque vocês, quando procurarem, vão verificar. Google Books, vão verificar Amazon. Então, são livros, né? Quando é artigo, são outras informações. A gente vai ter algum artigo aqui para vocês verem. Então, eu identifiquei que isso daqui é um livro. E, por exemplo, outra informação importante. Para livro, eu tenho aqui a cidade e a editora. Se você procurar aqui, esse é artigo. Se você procurar aqui, nenhum campo é cidade nem editora. Então, você já sabe que isso não é um artigo. Então, você vai procurar as outras seções. Então, o tipo livro tem a cidade e tem a editora, que é o publisher. Então, você já sabe que isso aqui é um livro. Então, vamos pegar as informações. Título, sempre copia e cola. Autor. Eu sempre coloco o pontinho quando é só uma letra.
dou um Enter, você vai ver que o próprio Mendeley já organizou. Primeiro, o sobrenome, vírgula, o nome. Agora, a OC Internacional é uma instituição. Então, você tem que clicar aqui, ó, instituição ou organização. Ano, 2012. Volume, a gente não tem volume para esse livro. Páginas, a gente não encontrou a quantidade de páginas, a gente deixa em branco. Cidade. Essa cidade. Edição. A gente sabe que é a edição 19, está escrito aqui e está escrito lá no artigo. Editora. AOC International. E pronto. Aí eu vou colocar o URL do livro. Se não for um livro aberto, não precisa colocar. Essa URL aqui, por exemplo, ela não vale para o livro, certo? Então, salvei. Se eu olhar aqui, ó, por data que eu adicionei, vocês vão ver que ele é o primeiro que eu acabei de adicionar. E todas as informações que a gente colocou estão cadastradas aqui, certo? Então, vamos fazer mais um. Aí, eu acabei esse. O que que eu faço? Eu marco de amarelo. Ou de outra cor, você escolhe, isso não me importa. Eu simplesmente marco para falar, esse eu já fiz, certo? Então, vamos para o próximo. Esse daqui, você da mesma forma vai identificar os tipos, né, de elementos que tem aqui na minha referência. Então, eu tenho, primeiro, o nome do autor, segundo, o ano, terceiro, o título do trabalho. Opa, esse é diferente do de cima. Qual a diferença? Aqui eu tenho o título da revista, do periódico onde ele está cadastrado. Eu tenho o volume e eu tenho as páginas. Então, você vê que as informações que tem aqui para periódico são diferentes das informações que eu tenho para o livro, certo? Da mesma forma, a gente pega o título do trabalho, copia e vai procurar na internet. Quando você digitar o título do trabalho, você já vai achar ele aqui na internet. Nesse caso, por exemplo, é um artigo da Nature, né? Então, quando você tem uma revista de renome, tipo a Nature, a Science, várias revistas brasileiras, etc., os artigos costumam ter o DOI registrado. Então, você vai procurar na página se você encontra as informações de DOI do artigo. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o DOI aqui e tem o DOI aqui embaixo, certo? Então, a gente vai copiar o link do DOI e a gente volta lá no Mendeley, da mesma forma, adicionar entrada manual, mas agora, aqui em DOI, a gente vai colar a informação que a gente coletou na revista e apertar essa lupazinha aqui do lado. Quando eu fizer isso, o Mendeley já puxa todas as informações do artigo e eu não preciso nem cadastrar mais nada. Eu só salvo e todas as informações já vão estar inseridas, certo? Volto lá no artigo e marco como concluído. Vamos para o próximo. Da mesma forma, começa o nome dos autores, o ano de publicação, o título do trabalho, nesse caso, novamente, o título da revista. Aqui é o número, volume e as páginas depois dos 2 pontos. Então, eu vou copiar o título do trabalho e vou procurar na internet. Professora, mas o trabalho X ou Y não tem DOI. O que eu faço? Não tem problema. Você pega as informações no próprio site, igual a gente fez com o livro. Então, vocês notem que aqui eu já tenho um artigo que está publicado nessa revista, Electronic Waste Management and Treatment Technology. Está nessa revista.
Essa revista é de outro grupo, é da Elsevier. Então, vocês veem que o DOI está em um lugar diferente, não está lá embaixo no rodapé, igual aquela da Nature. Então, fica até mais fácil da gente procurar. Copia o link, volta no site e no Mendeley e já procura diretamente pelo DOI, ele já baixa todas as informações e a gente salva. E a gente continua assim até o final do trabalho. Nesse caso aqui, nós temos 52 referências, né? Então, isso é muito variável. Tem artigos que têm muitas referências, tipo esse. Tem artigos que têm menos referências. Tem artigo que tem 90 e tantas referências. Tem artigo que tem 20. Então, isso depende do artigo. Vocês viram que não é uma coisa complexa, não é uma coisa super difícil de fazer, mas é uma coisa que requer atenção e, por exemplo, tem algumas coisas que vocês provavelmente não saberiam fazer sem ter uma orientação. Por exemplo, aqui nós temos uma resolução, uma lei. Como que eu vou cadastrar uma lei no Mendeley? Exatamente da mesma forma, eu vou procurar por ela online, resolução tal, a gente vai achar ela, então aqui está a resolução, como é que a gente vai fazer? Cadastrar no Mendeley. Qual é o tipo para lei? Porque uma lei não é um artigo de periódico e também não é um livro. Então, a lei, ela é bio. Se você tiver em dúvida o que cada uma dessas coisas aqui, cada um desses tipos significa, só você traduzir lá no Google Translator que no final dá tudo certo. Então, você vai procurar as informações aqui. Então, esse é o nome. Deixa eu ver se a gente acha ela sem ser o MMA. A gente pega esse próprio título aqui, quando é uma lei, qualquer coisa desse sentido. E tudo aquilo lá é o título. Então, a gente não deixa tudo maiúsculo, porque senão fica estranho na hora de cadastrar. Resolução número 257 de 30 de junho de 1999, ponto. Disciplina descarte, tudo isso você deixa aí. Autores: Brasil, nesse caso. Ano 1999. Como que eu sei o ano? Está escrito aqui em cima. Não tem as páginas, isso não importa. A cidade, geralmente é Brasília, mas como que você vai saber? Você vai olhar quem que publicou isso. Vamos ver esse aqui. Eu acho que vai acabar sendo esse mesmo que está na CONAMA. De qualquer forma, publicado pelo Diário Oficial da União, se você não souber, você pode procurar na internet. E aí você vai descobrir que isso é em Brasília. E aí você o corpo legislativo que emitiu isso foi o CONAMA. Então, o que é CONAMA? A gente vai procurar isso na internet, Ministério do Meio Ambiente. Então, você pode pegar essa informação como corpo legislativo, CONAMA, e a URL. É interessante que você sempre coloque o link aonde
você achou para ficar mais fácil para quem estiver lendo. Então, salva. Se você ver agora, a gente tem toda a resolução cadastrada. Na hora que a gente puxar isso no Word, vai dar certo. Isso no caso de lei. Então, esse aqui também já está cadastrado. Aqui eu tenho uma outra lei, tá vendo? Resolução e tal, a data. Isso aqui é artigo. Instrução normativa da mesma forma de lei, né? O BIL que a gente acabou de fazer. Aqui a gente tem um novo livro, uma dissertação de mestrado. Então, vamos a dissertação de mestrado. Vamos cadastrar uma dessa para vocês verem, que é um tipo diferente do que a gente já fez, né? A dissertação de mestrado, ela mistura um pouco, né? A forma de cadastrar ela é muito parecida com os livros, né? Vamos ver se a gente acha as informações dela online. Se a gente não achar, a gente mantém as informações que estão no próprio trabalho, tá? Então, aqui, dissertação de mestrado. A gente vai cadastrar como teses. O título é o título que está lá, né? Vamos ver se a gente consegue abrir isso aqui. O tipo, dissertação de mestrado. O departamento, a gente está vendo aqui, ó, Chemical Engineering. Então, a gente está aqui embaixo, tá vendo? Departamento of Chemical and Biological Engineering. O ano tá escrito aqui 2009. Autor Victor Kermo. Aqui o nome da instituição. Chalmers University of Technology. Ele não pede a cidade aqui, então a gente não precisa colocar, só precisa colocar as informações que estão solicitando, o máximo possível de informações que estão sendo solicitadas. Aqui a gente verifica que tem 42 páginas, então a gente pode colocar aqui 42 páginas. Se você não encontrar essa informação, não morra por causa disso, não precisa colocar, é só uma informação a mais, né? Salva, e aqui está o trabalho, a dissertação de mestrado. Se for tese de doutorado, a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é aqui, tese de doutorado. Se for TCC da graduação, a mesma coisa. Se for qualquer tipo de trabalho de graduação, é sempre teses, e aí você coloca o tipo do trabalho aqui. Vamos ver se tem mais algum outro tipo diferente de coisa aqui. Revista. Quando tem muito artigo, tipo esse daqui, vocês estão vendo que a maioria das referências são artigos. É bom, porque a grande maioria desses trabalhos, você vai encontrar o DOI, e aí você cadastra isso rapidamente. Aqui nós temos um site, então, como que a gente vai registrar isso no Mendeley? Da mesma forma, adicionar entrada. Aqui eu vou escolher web page,
Esse trabalho foi muito bom porque ele tem vários tipos. Vocês vão conseguir. O título, autor, aqui, Adrian Lee. Publicação, vocês vão ver aqui esse Express, Home and Daily Sunday Express. Então, vamos. Express, Home of the Daily and Sunday Express. Ano. Publicação aqui, né? Então, 2013. Não tem páginas. Se o autor colocar, você sabe a data de acesso, então você vai olhar lá, ó, 7 de julho de 2019, você insere isso aqui. 7 de 2019 e salva. Quando você salvar, você vai ver que o próprio Mendeley já inverteu a data. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, a gente já fez aqui o site também. E lembrem que o site sempre tem que ter o link aqui, ok? Vamos ver se tem mais algum tipo. Esse daqui é um livro, igual o primeiro que a gente fez. Anais, outro tipo diferente. Da mesma forma, você vai pegar o nome, anais de evento, são os proceedings. Então, provavelmente você vai achar na internet, dificilmente a gente não encontra. Então, adicionar manualmente, Conference Proceedings. Aqui a gente tem o título, logística reversa, tal, autores. Aqui. Sempre lembrando, não deixa tudo maiúsculo. O título do evento. Vocês estão vendo que esse artigo ele foi publicado nessa revista. A gente precisa encontrar ele no evento. Talvez seja esse aqui. Porque pode acontecer do artigo ser submetido a um evento e, posteriormente, ele ser submetido a uma revista. Esse caso aqui é um desses. Então, aqui a gente tem o artigo no evento. Então, qual é o título do evento? Quarto SINGEP. Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade. Ano do evento. Eu não estou achando qual é o ano do evento. O que eu faço? Pelo título do evento, a gente descobre na internet. Opa, aqui já tem no rodapé. Você procura, achou? Ótimo, não achou, procura na internet. Então, o ano do evento é 2015, tem páginas de 1 a 16. Você nota que vai do 1 até a 16, né? Cidade, São Paulo, a informação também está aqui. É a cidade aonde o evento aconteceu, certo? Publisher é só se, por exemplo, for o evento da universidade tal. Então, o publisher ou a editora vai ser essa universidade. Se tiver o endereço da internet dos anais, especificamente dos anais daquele evento, você pode colocar. Esse daqui vocês estão vendo que é um site genérico que
talvez o próprio autor colocou esse arquivo lá, então a gente não coloca, certo? Salvou. Agora a gente tem aqui o evento, o proceedings, né, os anais registrado. Certo. Vamos ver se tem mais algum tipo. Todos os outros tipos aqui são coisas que a gente já falou. Esses tipos que a gente falou agora, que são leis, sites, trabalhos de conclusão de curso, quaisquer que sejam eles, anais de eventos e periódicos, são sempre assim que você cadastra, os que basicamente aparecem são esses. Então, vocês vão cadastrar sempre dessa forma. Um outro tipo que talvez apareça é capítulo de livro. Deixa eu ver se a gente tem um capítulo de livro aqui. Só para vocês verem. Report, só para vocês saberem, né, que é um tipo diferente, que não tem nesse trabalho. Report é, por exemplo, quando alguém faz nesse caso, por exemplo, de Covid, né, 19, várias pessoas estão escrevendo notas técnicas, relatórios, coisas nesse sentido. Isso são os reports, né, como se a pessoa estivesse fazendo uma nota técnica ou um relatório sobre algum determinado tema. É muito simples, é um dos mais simples de colocar. Você vai cadastrar sempre o título, o autor, nesse caso aqui é a cidade de Belém, né? Como se fosse assim, por exemplo, relatório sobre a situação das chuvas na cidade de Anápolis para o ano 2019. É um report, certo? Por exemplo, o ano, a cidade, se for o caso. Nesse caso aqui, a gente tem a URL, então é necessário colocar a data de acesso, e tem a instituição que publicou esse report, que nesse caso aqui é uma prefeitura municipal da cidade de Belém. Só para vocês saberem. Ó, esse aqui é uma outra lei, então é bill, né? Generic é quando você não sabe que tipo de coisa é que você está cadastrando. Tipo assim, não é um livro, não é um artigo, não é um report, não é uma lei, não é um site, mas foi cadastrado. Então, por exemplo, isso daqui aparentemente é um texto para discussão que foi feito em sala de aula, tipo uma notas de aula ou qualquer coisa assim. Então, aqui tem qual é a cidade que foi publicada, o tipo de trabalho que você está cadastrando, o ano de publicação, os autores e o título. Então, é basicamente isso. Você sempre escolhe esse tipo generic quando você não sabe ou quando não tem como você definir dentro das categorias dos tipos que tem aqui no Mendeley qual é o tipo desse trabalho. Achei. Isso daqui é um capítulo de livro. Então, capítulo de livro é book section. Você coloca sempre o título do capítulo, os autores do capítulo, o nome do livro, o ano de publicação do livro. O ideal é que você coloque as páginas de início e fim do capítulo, quando é possível encontrar essa informação. Nesse caso, por exemplo, é um livro de 1990. Provavelmente a gente não encontrou na internet esse livro inteiro para a gente verificar quais as páginas, e o autor não colocou isso no texto. Então, não tem como a gente adivinhar, a gente deixa as páginas em branco. Cidade de publicação e a editora que publicou o livro, e também precisa colocar quem são os editores do livro, ou seja, na capa do livro vem o nome dos editores e não dos autores daquele capítulo. Muitas vezes é o mesmo
autor, o mesmo autor é o editor, mas nem sempre. Nesse caso, por exemplo, não é. Vocês percebem que aqui nós temos uns editores e aqui os autores são diferentes. Então, isso aqui é um capítulo de livro, também acontece bastante na hora que você vai cadastrar. Outro capítulo de livro, né? Vocês veem, esse daqui já contém a página, tá vendo? Essas páginas é a página de início e fim do capítulo. Então, esse capítulo aqui, ele está nas páginas 161 a 185 daquele livro. Quando você estiver cadastrando as referências que você vai usar no seu trabalho, tipo TCC ou alguma coisa assim, é muito mais fácil, porque você vai estar com as referências na mão, originais na mão. Quando você está pegando as referências de um artigo, como é o caso aqui, para cadastrar, muitas vezes você fica em dúvida. Então, vamos supor que eu fiquei em dúvida desse trabalho aqui. Ou, por exemplo, vamos supor que esse site que a pessoa acessou não tinha escrito a data de acesso. Então, nesse caso, você coloca sempre uma observação, por exemplo, falta informar a data de acesso. Ou, por exemplo, vamos supor que esse artigo aqui, eu encontrei ele com o ano de 2020 e não de 2009. Você coloca um comentário. O ano do artigo na internet é 2020. Qual está correto? Ou o correto, favor enviar a referência com o ano de 2009. Porque aí a gente pede para o autor entregar para a gente essa referência, o original da referência, para a gente conferir se o autor digitou errado ou se a gente que não encontrou direito na internet. Por exemplo, pode acontecer da referência ser 2019, por exemplo, e o autor digitou 2009. Provavelmente é um erro de digitação, mas a gente não pode falar isso sem que o autor confirme. Então, a gente sempre deixa os comentários em qualquer problema que a gente encontrou com aquela referência, para o autor falar para a gente o que é correto, se a gente está certo ou se o que ele colocou está certo, aí ele mostra para a gente o que está certo. Então, é basicamente isso. Eu acho que não tem nenhum outro tipo aqui muito usado, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção. Bill são as leis, book é livro, book session, capítulo de livro. Case é se você tivesse algum relato de caso de alguma empresa, por exemplo, mas geralmente esses tipos de relato de caso são publicados como artigos em periódicos. Então, você vai cadastrar isso como journal e não como case. Geralmente, eu nunca usei case, eu nunca usei computer program, nunca houve necessidade. Conference proceedings são os anais de evento. Enciclopédia article, algum artigo de enciclopédia, mas eu também nunca usei esse tipo, nunca houve necessidade. Filme é quando tem algum vídeo ou algum tipo de filme que o autor faz referência, também nunca usei. Eu sei que um artigo que eu olhei essa semana, que eu formatei, ele tinha uma música, nesse caso eu coloquei generic, porque não tem som aqui, né, assim, como você cadastrar o som, e deu certo. Hearing é uma palestra, quando a pessoa fala assim, eu ouvi na palestra do fulano de tal, aí você precisaria colocar as informações dessa palestra. Journal article são os artigos de periódicos. Magazine articles são artigos de revista tipo Veja, Isto É, alguma revista nesse sentido. Newspaper article são artigos de jornal, tipo The New York Times, O Popular, esse tipo de jornal. Patente, eu nunca usei, mas é quando o autor, por algum motivo, cita a patente X ou Y no trabalho dele. Report, a gente falou, é algum comunicado, alguma nota técnica. Estatuto, é algum estatuto interno de uma empresa, por exemplo, alguma normativa interna.
Television broadcast é quando você tem uma fala ao vivo, tipo um webinar, ou mesmo uma notícia do jornal, tipo do Jornal Nacional, alguma coisa assim, que a pessoa citou essa entrevista, coloca aqui. Teses é quando é o trabalho final de curso. Web page, uma página na internet. Working paper é trabalho que ainda não foi publicado. Então, às vezes, na referência que um autor estiver fazendo, ele vai colocar lá que o trabalho ainda não está publicado, né? Por exemplo, eu estou escrevendo um trabalho e mesmo assim eu já estou citando ele num outro trabalho que eu vou publicar antes. Então, eu coloco a referência daquele trabalho e falo que ele ainda não foi publicado. Nesse caso, é um working paper, trabalho que ainda não foi publicado. Eu acho que eu já falei tudo que a gente precisava falar sobre o cadastro no Mendeley. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Cadastrar as coisas no Mendeley? Não, senhora. Para mim, tudo tranquilo. Até então, não, prof. Pronto. Então, agora a gente vai falar como que a gente faz para importar isso para o Word, né? No Mendeley, a gente tem aqui em Tools, a gente tem aqui, quando você acabou de instalar o Mendeley no seu computador, vai estar escrito Install MS Word Plugin. Então, você vai clicar nisso com o Word e o Outlook fechados, porque ele instala nas duas ferramentas. Aí você clica nisso, ele vai te mandar uma mensagem falando assim, que já está cadastrado, né? E aí você consegue, quando você abrir o seu Word, você vai ver aqui na aba Referências, que essa partezinha aqui do Mendeley, ela vai aparecer. Antes de você clicar lá no Install, isso não vai existir. Essa parte aqui, ela não vai existir. Então, vamos supor, você clicou, já instalou, você já tem acesso a essa ferramenta. Como que você usa? Primeiro, você abre o Mendeley, deixa ele aberto, porque senão dá uma mensagem de erro quando você vai usar. Aí você abre o trabalho. Eu vou abrir esse mesmo trabalho aqui, porque a gente já fez algumas referências dele agora. Então, como é que você vai fazer? Você abre o trabalho e aí você vem procurando as referências. Ah, aqui eu tenho esse Lee 2013. Para minha sorte, a gente já cadastrou esse Lee 2013 no Mendeley, então vamos usar ele mesmo. Aqui você vai em referências e manda inserir citação. Eu não sei porque esse trem tá assim. Inserir citação. Quando você fizer isso, você vai abrir aqui, ao invés de My Library, você vai escolher qual foi a pastinha, no nosso caso, Fronteiras, e aí você vai digitar a citação que está aqui, Lee 2013. Então, você já encontrou. Clicou, ok. O problema é que eu apertei no lugar errado, né? Você já tem aqui o Lee 2013, você já pode apagar essa citação da frente. Aí, aqui ao final, vocês estão vendo todas essas citações aqui embaixo? Eu vou apagar todas elas. No caso aqui, desse artigo, a gente já tem um modelo de base. Eu já vou colocar aqui, que é a referência, esse é o título na segunda língua. Então, aqui nesse lugar das referências, eu vou vir aqui na aba Referências, inserir bibliografia. Ele já inseriu o Lee no formato que eu pedi para ele inserir, que nesse caso aqui é esse da Universidade Federal. Mas a Fronteiras, por exemplo, utiliza esse daqui, Chicago Manual, autor, data. Quando eu apertar, ele já mudou a minha referência para o modelo certo,
E se eu for lá na primeira página, onde tem o li, que eu acabei de adicionar, vocês podem ver que antes estava tudo maiúsculo, agora está normal, sem vírgula. Certo? Então, ó, só para vocês verem a diferença. Assim é a Universidade Federal de Minas Gerais. Assim é o modelo de Chicago que a Fronteiras usa. Então, vamos para o próximo. Aqui, por exemplo, eu tenho duas referências. Como que eu faço? Da mesma forma, quando eu for procurar, inserir citação, eu vou procurar, vou colocar duas aqui aleatórias só para vocês verem. Li 2013 e vou colocar esse daqui, por exemplo. Então, eu coloquei os dois, tá vendo? E se for mais, eu vou colocando mais e assim por diante. Quando eu der um OK, ele já vai colocar para mim todas elas separadas da forma como tem que ser. Eu não vou manter esse porque não tá certo, né? Só para vocês terem uma noção. Então, vocês vão fazendo isso, vocês vão olhando e vão trocando de um por um as referências. Simples assim. Ou seja, a primeira coisa que tem que ser feita é pegar todas as referências do artigo, colocar num arquivo em branco do Word, e aí você cadastra todas elas no Mendeley. Né? Então, aqui, primeira coisa seria cadastrar todas essas referências aqui no Mendeley. Acabamos de cadastrar todas elas no Mendeley, aí nós vamos abrir o arquivo do artigo e vamos começar a chamar todas elas aqui de acordo com o lugar aonde o autor citou. Então, eu vou achar uma citação do autor e vou mandar inserir citation, inserir aquela citação. Quando eu coloquei aqui, que eu inseri a citação, eu percebi que ficou alguma coisa errada. Então, você vai lá no Mendeley, faz a correção que você precisar fazer, volta aqui no Word e manda dar um refresh, que aí o que ele faz? Atualiza a formatação das referências. Certo? Dúvidas? Até agora não. Até agora não. Não, né? É basicamente isso. Então, o pessoal, por exemplo, da ETS, a gente ainda vai passar para vocês os artigos que tem necessidade de formatar. Para a Leila, eu acho que o Eduardo já passou alguns artigos da ALAC hoje, né? Para ela já começar a fazer esse cadastro. E eu acho que já passou um da Fronteiras também. Para o Matheus, eu já estou acabando de baixar os artigos da Fronteiras para mandar para ele. Então, assim que eu definir com o professor Rosenberg qual o modelo da ETS, a gente vai passar para vocês esses artigos para ir cadastrando no Mendeley para a gente fazer a formatação. Mas sobre o Mendeley é basicamente isso. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar a gravação e eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês consultarem sempre que tiver necessidade de mexer com o Mendeley. Certo? Certo. Então, Certinho. sem dúvidas, todo mundo sabendo tudo? Sim, 100%. Então, tá tudo excelente. Deixa eu parar aqui a gravação.